Pré-A, resolvi que vou decorar a gramática toda. Vou ser gramático quando crescer. Dá muito trabalho pensar como os linguistas. Eles estudam muito, discutem em congresso e fazem mestrado e doutorado. E por que é melhor ser gramático, Café? Porque os gramáticos não fazem nada disso. Eles só dizem que é certo e o que está errado. Então, observem que nessa tira, a conversa entre Preá e Café, o Café, ele acha bem melhor ser gramático, porque para ele ser gramático é algo mais fácil. Ser linguista é você pensar como funciona a língua, fazer mestrado, doutorado, tudo isso. Já ser gramático, não. É só você ver quais são as regras, segundo ele, né? Então, para Café, por que o trabalho dos gramáticos é mais interessante que o dos linguistas? Hein, gente, por que para ele o trabalho é mais interessante? Por ser menos trabalho. Menos E aí, trabalhoso, menos a internet ficou cansativo, travadinha aqui, eu não escutei, não. mais Tipo, fácil. que tá com preguiça de ler tudo e tal, essas coisas. Pela compreensão, deixa eu ver aqui segunda. Pela compreensão total da tira, podemos dizer que o trabalho dos gramáticos é científico? Ou seja, podemos dizer, através da tira, que o trabalho dos gramáticos é, na verdade, pesquisar, estudar. Tipo Pela isso. tira, Pela tira, não. Parece que ele vai só ler alguma coisa. vai ser só vai dizer assim, ó, exemplo, a palavra menos não existe, acabou. Pronto, não vai explicar mais nada. Parece que ele só vai ditar as regras, mas ele não estudou nada para isso. Não é bem assim, gente. Para compreender a noção de período composto, é importante conhecer bem o conceito de oração. Quantas orações há no primeiro quadrinho? Três? Vamos ver, ó. Pré-A, como é? Leia, por favor, porque tá embaçado aqui na minha tela. O primeiro quadrinho é como é a frase? No primeiro quadrinho tá assim. Resolvi que vou decorar a gramática toda e vou ser gramático quando crescer. Pronto. Então, nós temos resolvi que vou. Qual é a primeira oração? Qual o primeiro verbo? Eu resolvi. Ó, É, resolvi que vou. Resolvi. Já é uma oração, gente, já é um verbo. Só o resolvi. Mas ele resolveu o quê? ser, que vou Que decorar a gramática. Vou decorar. Outra oração. Depois disso temos o quê, Júnior? Decorar a gramática toda. Vou ser gramático quando crescer. Vou ser gramático. E o quarto, quando Crescer. Então, nós temos aqui 4 orações, observem. Temos aqui, ó, locução verbal, outra locução verbal, aqui outro verbo, outro verbo. Então, nós temos 4 orações.
Qual dessas relações expressa uma relação de tempo? Quando crescer? Quando crescer, muito bem. Qual é a relação de sentido expressa pela oração? Porque os gramáticos não fazem nada disso, em relação ao segundo quadrinho. Então, nós temos o segundo quadrinho, que a pergunta, porque ele não quer ser gramático, ele diz, porque os gramáticos não fazem nada disso. Esse porquê os gramáticos não fazem nada disso está fazendo o quê com a pergunta do café? Do pré-A, é? Deixa eu ver, do pré-A. Está fazendo o quê, gente? Ele fez uma pergunta, o outro respondeu. Essa parte, porque não fazem nada disso, está opondo, concluindo, adicionando, explicando. Está fazendo o quê? Explicando. Explicando, não é explicando? Então, a relação de explicação. Alguém poderia continuar a leitura, por favor? Pode. Eu. Vai lá. Nos textos, as orações podem apresentar ou não uma dependência sintática uma da outra. Essa noção é a base da distinção entre dois tipos de oração, que estudaremos agora. A relação de dependência pode ser percebida claramente entre as orações que aparecem no primeiro quadrinho da tira. Resolvi, primeira oração, conjunção que. Vou decorar a gramática toda. Segunda oração, objeto direto. Vamos entender. Rapidinho, vamos entender logo aqui. Primeiro, gente, nós temos aqui um verbo, né? Ó, resolvi, certo? Tem sentido completo esse verbo? Se eu parasse a frase aqui, vocês entenderiam tudo? Não, resolvi o quê? Falta dizer o quê? Então, vocês sabem que para achar o sujeito da frase, a resposta é quem? A pergunta é quem? Para achar o objeto, a pergunta é o quê? Então, está faltando aqui se responde do quê, não é? Ó, resolvi o quê? Exemplo, resolvi problemas. Problema seria objeto direto. Mas observem como esse objeto direto está diferente, ó. Ele é um objeto direto oracional. Ele está em forma de oração. Que vou decorar a gramática toda. Então, que vou decorar a gramática toda é a segunda oração e é objeto indireto. Por que segunda oração? Porque nós temos aqui, ó, a locução verbal, vou decorar. Então, se tem verbo, é oração. Alguém poderia continuar? E aí, pessoal? Vai. Eu continuo? Pode continuar. Continue aí. Nesse período, a primeira oração está incompleta, como ela é. Na verdade, um verbo transitivo direto falta-lhe seu complemento, isso é, o objeto direto. Resolvi o quê? Então, é a segunda oração que exerce esse papel. A relação de dependência sintática entre as orações é chamada de subordinação. Por esse conceito, podemos deduzir mais duas definições. 1. A palavra que é uma conjunção subordinativa. 2. O período é composto por subordinação. Agora, leia as orações abaixo, retirada do segundo quadrinho. Eles estudam muito, discutem em congresso, fazem mestrado, doutorado.
Então, então, gente, é o seguinte. Período composto é um período que ele não é simples, é óbvio. Se o período é simples, ele tem quantos verbos? Um. Se ele é composto, ele tem dois ou mais. Esse período aqui, resolvi que vou decorar a gramática toda. Ele é simples ou composto? Composto? Composto, porque eu tenho o verbo resolvi e tenho o verbo vou decorar, que é como se fosse um só, porque é uma locução verbal. Então, período composto. Chamamos de período composto por subordinação quando acontece o que aconteceu aqui nesse caso. Resolvi que vou decorar a gramática toda. Resolvi o quê? Observem que esse verbo precisa de complemento. Então, sempre que o verbo precisar de um complemento para ser entendido o seu sentido, é subordinação. Sempre que forem lembrar de subordinação, lembrei exemplo dos pais de vocês. Vocês são subordinados aos pais de vocês. Por quê? Porque vocês dependem deles. E os pais de vocês são o quê em relação a vocês? São coordenados. Então, enquanto os pais são coordenados, os filhos são subordinados, porque dependem. Eu sou subordinada à Ana, porque eu dependo da Ana, digamos assim, ela é minha patroa, entendeu? Então, o empregado, que é quem tem emprego, é subordinado a seu patrão. Nesse caso, epa, deixa eu editar aqui. Pronto. Continuando aqui a leitura. Nesse caso, temos 3 orações que não se relacionam sintaticamente, ou seja, são independentes. Assim, poderíamos ligá-las por meio de uma conjunção aditiva, como i, mas a independência sintática continuaria. Observe. Eles estudam muito e discutem em congresso. Gente, eles discutem muito. Eita, eles estudam muito. Tem sentido completo? Precisa de mais alguma coisa? Não. Não. E a outra oração? Discutem em congresso. Discutem em congresso. Tem sentido completo? Não tem. Você entende que alguém está discutindo em um congresso. Agora não Então, sabe o que é. exatamente, mas você consegue descobrir isso. Então, tanto essa oração quanto essa oração possuem sentido completo, por isso que elas são independentes. Se são independentes, elas são coordenadas. Então, deixa eu fazer um gráficozinho aqui. Quero que façam no caderno.
É bom escrever, viu, gente? Escrever no caderno é melhor, professora. Pode ser ou no livro. Eu vou fazer, botar as setinhas ainda. Então, o período ele pode ser simples ou composto. Se for simples, ele vai possuir apenas um verbo. Se for composto, ele possui dois ou mais verbos. Se ele for composto por subordinação, ele vai depender de outra oração para fazer sentido. Se for composto por coordenação, não vai depender de outra oração para fazer sentido. Entendido isso, gente? Sim. Esses conceitos básicos. Vou tirar um print para mandar aqui no grupo. Terminei. Então, continuando. Ou gramaticalmente, a essa independência sintática entre orações, damos o nome de coordenação. Por esse motivo, a palavra aí é uma conjunção coordenativa. O período é composto por coordenação. Gente, vocês estão cansados de saber que I é uma conjunção. Só que agora vocês vão ter que entender que é uma conjunção coordenativa. Por quê? Porque é uma conjunção que, normalmente, quando ela aparece, mostra que está sendo ligada a uma oração coordenada, a uma oração que possui sentido completo. É tipo, quando eu digo assim, estou cansada e com muito calor. Com muito calor é outra oração coordenada, está sendo ligada pela conjunção e. Então, o i normalmente ele é uma conjunção coordenativa.
Ainda este ano, estudaremos o mecanismo da coordenação mais detalhadamente. Já a subordinação será vista mais a fundo no próximo ano. Gente, ano que vem, vocês vão estudar como... Ano que vem, vocês vão estudar como funciona realmente a subordinação. Este ano, a única coisa que vocês vão estudar, na verdade, o que vocês vão estudar a fundo, vão ser as orações coordenadas. Vai ser as orações coordenadas. Então, o último assunto do 8º ano é orações coordenadas. Depois, quando vocês começam o 9º ano, é o primeiro conteúdo. Então, estuda no final do ano agora e início do ano que vem novamente. Então, quero que vocês entendam de início apenas isso. Que existem 2 tipos de período, simples e composto. O simples é o que tem apenas um verbo. O composto é aquele período que possui 2 ou mais verbos. Pode ser por subordinação, como exemplo. Ele sabe. O quê? Que as pessoas falam mal dele. Que as pessoas falam mal dele é uma segunda oração. Observe que precisa dessa primeira. Ele sabe, para poder existir. Já, tipo, deixa eu ver. Já ele é bonito. E ele é simpático. Ele é bonito e ele é simpático. São 2 orações independentes. Observe que nós temos o verbo de ligação é. Ele é e ele é, nas 2 sentenças. Só que eles estão independentes. Um não depende do outro. Por isso que é coordenada. Na página... Deixa eu ver. 239, nós temos o texto 1, relógio de ponto. Alguém poderia fazer a leitura? Pode ser. Relógio de ponto. Tudo que levamos a sério torna-se amargo. Assim, os jogos, a poesia, todos os pássaros, mais do que tudo, todo o amor. De quando em quando, faltaremos a algum compromisso na terra e atravessaremos os córregos cheios de areia após as chuvas. Se alguma subida, alegria, retarda o nosso regresso, um inesperado companheiro marcará o nosso cartão. Tudo que levamos a sério torna-se amargo. Assim, as faixas da vitória, a própria vitória, mais do que tudo, o próprio céu. De quando em quando, faltaremos algum compromisso na terra, e lavaremos as pupilas cegas com o verniz das estrelas. Então, esse é um poema de Alberto da Cunha. E eu queria saber por que esse título, gente, relógio de ponto. O que é um relógio de ponto? Observe que não é um relógio de ponteiro, é de ponto. Gente, quando eu estava trabalhando na educativa, fisicamente, Ô, professora, falando. Oi. relógio de ponto é que de vez de número tem uns pontos, é? Não. Fica na parede. Na verdade, Matheus, esse é o de ponteiro, né? Que é o analógico que chamam. O relógio de ponto é aquele que o funcionário, quando chega no trabalho, tem que botar digital. Que é para bater o ponto. Esse é o relógio de ponto. Ah, entendi. Tipo na educativa, observe que todos os professores, quando chegam, tem que ir lá na sala da secretaria e colocar o dedo naquela máquina ali, o relógio de ponto. Professora, Ali marca a hora que a gente entrou e saiu da escola. Oi.
Era massa se a Ana colocasse, tipo assim, digital quando a gente entrar. Ou a carteirinha. Para verificar a frequência, né? Para ver se chegou lá. Se chegou na escola, tudo certo. É. Aí o bom que ela já anota lá Ah, na mas é tão coordenadora lá. caro. Isso é tão caro. Nem nas universidades tem. É muito caro. Nem na UFAL tem, onde eu estudei 4 anos, que é federal. Que tem bem mais dinheiro. Então, relógio de ponto é isso. Se vocês sabem agora o que é relógio de ponto, tanto que, gente, tem observe que tem um relógio de ponto com o nome Vida, ó, na figura. Vamos agora à primeira questão. O que seria o relógio de ponto a que se refere o poeta do título do poema? No título do poema. Acabei de explicar isso. Qual é o relógio de ponto que ele fala? Hein, gente, acabei de dizer isso. O que é o relógio de ponto? É quando você coloca o É quando a dedo pessoa e coloca digital assim, quando vai entrar em algum canto que tem isso. Como Então, na escola, como a senhora disse o exemplo. então é um relógio de ponto, é um marcador do horário de entrada e saída de um funcionário no local de trabalho. Certo? Segunda questão. Para o eu lírico, que vocês sabem que eu lírico é a voz que fala no poema. Para o eu lírico, o que acontece com a vida quando é levada a sério demais? Volta para o texto e ele fala sobre isso. Quando a vida é levada a sério demais, ela torna-se o quê? Amarga. Torna-se amarga. Terceira questão. No poema, o eu lírico se apresenta em primeira pessoa. Como isso fica claro no texto? Como é que eu sei que ele usa a primeira pessoa? Cadê as marcas no texto da primeira pessoa? Esse faltaremos aqui pode ser ou não? Ó, observe o primeiro verso já. Tudo que levamos a sério. Como é que eu sei que ele está incluído nisso? Através de quê? Do levamos. É para Através de, nós. através de um levamos. Levamos é um verbo que está flexionado, que é um verbo flexionado na primeira pessoa do plural. Ó. Levamos. Torna-se amargo. Assim, os jogos, a poesia, todos os pássaros, mais do que tudo, todo o amor. De quando em quando faltaremos a algum compromisso na terra. Onde ele se inclui? Faltaremos. Faltaremos. E atravessaremos os córregos cheios de areia após as chuvas. Qual é o próximo? Essa parte que eu acabei de ler. Retardo. Atravessaremos, ó. Ah. Se alguma súbita alegria retardar o nosso regresso, como é que eu sei que ele está se incluindo? Através de quê, gente? Por causa de nosso. Através do pronome nosso. Então, observem que durante todo o texto ele usa verbos flexionados na primeira pessoa do plural
e também pronomes na primeira pessoa. Por isso que sabemos que ele se dirige que ele inclui a primeira pessoa, que no caso é ele. Quarta questão. Alguém poderia fazer a leitura? Que relação se estabelece entre o eu lírico e o leitor? Então, qual é a relação entre o eu lírico e o leitor? Ele inclui... Gente, quando o eu lírico, ele fala não podemos, entendemos, vivemos, atravessamos, ele está incluindo o leitor nisso? Sim. Sim. Sim, então observa a relação entre o eu lírico e o leitor. Ele usa os pronomes e os verbos relativos à primeira pessoa do plural. E ele acaba incluindo o leitor como um sujeito também. Ele chama a atenção para o fato de tanto ele quanto o leitor compartilharem a natureza humana. Quando ele diz assim, ó, tudo que levamos a sério. Ele leva, mais alguém leva, e eu também levo. É como se eu estivesse explicando o conteúdo para vocês. Tudo que precisamos. Eu preciso e vocês também. Quando eu falo precisamos. Quando eu me incluo, incluo a vocês também. Incluo vocês também. Quinta questão. A primeira estrofe do poema apresenta-se como um texto argumentativo. Identifique os versos em que o eu lírico defende um ponto de vista. Gente, em quais versos ele defende um ponto de vista? Eu estou copiando aqui. Observe na primeira estrofe, quando ele diz assim: tudo que levamos a sério torna-se amargo. Isso é de modo geral ou é a opinião dele? Qual é o ponto de vista dele aí? O ponto de vista dele? Porque Vista dele. não tem nada que comprove que tudo que levamos a sério vai se tornar amargo. Mas segundo o eu lírico, vai sim. Então, esses versos seriam perfeitos para exemplificar a quinta questão. Ele está dando um ponto de vista. Então, para casa, já está finalizando a aula. Para casa até, deixa eu ver aqui, até onde vai a atividade. Até a 245. Para casa, 240 até a 245.
Então, gente, vou finalizar a aula. Já é hora da próxima aula de vocês. Vou mandar esse print no grupo. Então, quem não conseguiu finalizar as respostas, a correção da atividade, na verdade, é a resposta da atividade, eu vou mandar para o grupo, então é só pegar e passar para o livro. Viu, gente? Bom fim de semana para vocês. Até segunda-feira. Lembre-se de fazer a atividade e me mandar a foto, viu? Tchau, tchau. Beijos. Tchau.